Olá, no Alesp em Pauta de hoje vamos falar sobre hipertensão arterial pulmonar, que é uma ramificação da hipertensão pulmonar. A deputada Maria Lúcia Amari protocolou um projeto de lei que prevê a inserção do Dia Estadual da Hipertensão Pulmonar no calendário oficial do Estado de São Paulo. Para essa conversa, eu recebo a autora desse projeto de lei, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Seja bem-vinda. É importante nós estarmos aqui discutindo uma pauta tão importante na área da saúde. Eu que trabalho com doenças raras há muitos anos e contribuir com essa ação nossa aqui na Assembleia para ajudar na questão do conhecimento e das ações que podemos agir em função dessa doença específica. Obrigada, deputada. Também aqui nos nossos estúdios a doutora Flávia Navarro, que é coordenadora do Ambulatório de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa de São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade em poder vir falar um pouquinho sobre essa doença rara, mas tão grave, tão importante. E obrigada, através da doutora Maria Lúcia, essa abertura de portas da Alesp para as doenças raras. Obrigada. Bom, em ambiente virtual também temos dois convidados, a doutora Flávia Lima, que é presidente da ABRAF, a Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas. Seja bem-vinda. Obrigada pelo espaço, é uma honra estar aqui e falando de hipertensão pulmonar e de como essa doença afeta a vida dos pacientes e de todos os familiares. Obrigada. Também em ambiente virtual temos o Dr. Caio Fernandes, que é médico pneumologista do Grupo de Circulação Pulmonar do INCOR. Seja bem-vindo. Olá, Priscila. Meus cumprimentos a todos os participantes e telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de poder discutir um tema tão importante, porém tão negligenciado quanto hipertensão pulmonar. Para começar, a doutora Flávia Navarro, explica para a gente o que é essa doença. Bom, a hipertensão arterial pulmonar é uma doença das arteríolas pulmonares, né? É o sangue que chega nos pulmões para ter a sua oxigenação. A gente tem um remodelamento dessas arteríolas, isso aumenta a pressão. Quando a gente aumenta a pressão dessas artérias pulmonares, quem se prejudica é o ventrículo direito, que está conectada, ele empurra o sangue para os pulmões, né? Então, isso acaba sendo muito prejudicial, porque acaba tendo uma insuficiência cardíaca do lado direito do coração. E por isso ela é tão grave, porque ela afeta diretamente ao coração direito. Isso aparece em que fase da vida? Depende. Eu sou cardiopediatra, né, de formação, então nós temos casos, sim, de criança desde o nascimento, com formas graves de hipertensão pulmonar, mas temos em todas as fases da vida. Temos várias causas de hipertensão pulmonar, acho que o Caio também pode falar um pouquinho sobre isso, mas temos várias causas de hipertensão pulmonar, ou causas quando a gente não encontra, que a gente chama de idiopática. A gente investiga e não encontra o motivo do paciente ter hipertensão pulmonar. É grave, mas hoje ela precisa ser diagnosticada, acho que isso é a importância, né? De falarmos sobre isso, de termos um dia da hipertensão pulmonar, para que os médicos, os pneumologistas, a área de saúde pense nessa doença, né? Através dos sintomas, dos sinais, que a gente consiga pensar nessa doença para fazer o diagnóstico e que ela possa ser tratada. Deputada, como chegou essa demanda para a senhora? Porque os deputados acabam recebendo da população a demanda, associações ou pessoas, pacientes que passam por essa situação, para falar da importância desse dia. Eu recebi um contato através da Johnson & Johnson do setor de relações institucionais, né? Pelo fato de eu estar trabalhando já há 8 anos, eu estou no meu 6º mandato, nos últimos 4 mandatos eu tenho me dedicado à questão das doenças raras. E cada vez mais eu venho conhecimento, me estudando esse assunto, essa pauta, para que a gente possa contribuir dentro do legislativo. E ele me pediu que também nós tivéssemos uma atenção específica para a hipertensão pulmonar. E nesse caso, como tem já um dia estabelecido, que é o Dia Internacional, eu propus então na Assembleia Legislativa agora, recentemente, depois desse contato, um projeto de lei, considerando o dia 5 de maio também o dia estadual, para que a gente possa chamar a atenção para esse dia, colocar na vitrine uma doença tão importante, né? É uma doença rara e que é importante para que as pessoas tomem conhecimento
E nós, enquanto legisladores, através da experiência dos médicos, cientistas, pesquisadores, nós possamos dar a nossa contribuição. Porque o diagnóstico é importante, pesquisas são importantes e nós temos que estar alinhada com o que a sociedade de lá de fora espera da nossa atuação aqui dentro. Doutor Caio, conta um pouco para a gente sobre o atendimento até esses pacientes que têm essa doença e o impacto disso para a sociedade, para o dia a dia deles. Explica um pouco. Bom, Priscila, eu queria primeiro congratular a deputada pela excelente iniciativa. O que a hipertensão pulmonar precisa, entre outras coisas, de visibilidade. Essa doença não existe hoje para boa parte dos médicos. E o que acontece? Os pacientes, como é que eles apresentam? Quais são os sintomas de hipertensão pulmonar? O principal deles é falta de ar. A Flávia vai contar para a gente algumas histórias de pacientes, talvez da irmã dela, que foi da família dela que tinha hipertensão pulmonar, mas os pacientes têm muito cansaço. Então, eu posso descrever para você um caso de uma paciente de 19 anos que ela tinha tanto cansaço que para ir ao banheiro, a mãe dela tinha que abaixar a roupa de baixo. 19 anos. Veja o grau de limitação que essa paciente tinha. Eu vejo esses quadros, como a Flávia Navarro, cotidianamente. E aí, qual é o problema? O problema é que esse paciente, falta de ar, muita coisa dá, muita coisa causa. E eles vão nos médicos que não estão tão familiarizados com a doença e eles começam a ser tratados por outras causas. Asma, outras causas de insuficiência cardíaca ou até mesmo ansiedade. E quando eles pensam em hipertensão pulmonar e chegam para nós, especialistas, já passou muito tempo. E a doença já cobrou um preço da função cardíaca e o tratamento fica mais difícil. Então, quanto mais a gente mostrar que essa doença existe e mostrar como fazer esse diagnóstico, como encaminhar para os especialistas, mais precoce o paciente chega, melhor o resultado. Flávia, conta um pouco para a gente da experiência, né, que você teve, né, com então, um familiar e também a criação da associação, para poder dar apoio também para os familiares, porque quem está doente enfrenta já a doença, mas a família também está junto, né? Sim, com certeza, Priscila. É uma doença que é muito grave, né, como os médicos acabaram de ressaltar, e afeta toda a família, né? Assim, a minha irmã, ela teve hipertensão pulmonar, ela foi diagnosticada aos 27 anos de idade, então uma jovem, né, assim, trabalhava, estava com a vida dela normal, e aí veio a hipertensão pulmonar e em 11 meses de tratamento ela faleceu. No caso dela veio uma doença muito grave. Então, afeta, né, muitas mulheres nesse caso, né, também, de mulheres em fase reprodutiva, em fase reprodutiva, então a gente tem também muitos casos, né, de jovens que têm essa doença. E é uma doença que afeta, né, a vida da família, porque, pelo que o Dr. Caio estava falando, né, assim, a minha irmã tinha dificuldade para andar por uma distância muito curta, né, então, assim, tinha dificuldade para se locomover, então, a busca pelo tratamento, a busca, né, pelo acesso aos medicamentos, então, o centro de referência, então, tudo isso envolve muito essa família, né. Quando eu entrei para a Abraf, eu comecei a me envolver na Abraf em 2012 para 2013, né, foi quando a minha irmã ela foi diagnosticada. A Abraf já existia, né? A Abraf é a Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas. Então, é uma associação que tem quase 20 anos de história, foi criada também por familiares de uma paciente de doença de hipertensão pulmonar, então tem esse envolvimento, né? A família acaba se envolvendo muito, né, nessa jornada do paciente e também no ativismo depois para lutar por outros pacientes, né? Deputada, esse projeto, né, que traz então a visibilidade, como foi falado já aqui, para essa doença, que é tão importante, pelo que a gente percebeu até no relato da Flávia, ela apareceu, né, estava ali, ela estava com uma vida, estava trabalhando, tendo uma vida normal, saudável, e de repente a doença veio, em 11 meses ela veio falecer. Trazer essa informação para a população é necessário, até para um diagnóstico rápido, né? Na verdade, no momento que você faz um projeto de lei, para ele se transformar em lei, você está expondo uma doença importante, a dar um alerta para a população, né, para que não se confundam os sintomas e possa ocorrer um diagnóstico antecipado, e a questão científica que possa estimular
pesquisas para que cada vez avance mais a questão da medicina em si, para que tenham mais recursos, medicamentos adequados, porque eu sou advogada, não sou médica, mas eu tô me ouvindo, doutor Caio, a doutora Fernanda aqui também, para mim vai ser muito importante, porque com esses dados informativos, eu também vou me subsidiar de mais informações, para que a gente possa levar ao público debates, discussões, audiências públicas, chamar atenção para investimento em pesquisa. O Brasil é um país que ainda carente de investimentos em pesquisas. Nós sabemos que a questão dos geneticistas, eles estão, alguns se aposentando no Brasil como um todo, a quantidade já é insuficiente e nós precisamos investir, porque a saúde está na mão, nós ficamos sem recursos adequados para tratamento adequado para a questão das doenças. Quanto mais conhecimento nós levarmos, mais respostas positivas no sentido de encontrar mecanismos, se não curar, minimizar os efeitos ou segurar o prosseguimento da doença para que ela não possa atingir índices altos e possa, inclusive, vir a óbito por falta de conhecimento e falta de diagnóstico. Doutora Flávia, Deputado, pode falar, doutor Caio, depois eu perdão, pergunto. só para eu poder aproveitar o gancho da deputada com relação à pesquisa, a Flávia Navarro já comentou que várias doenças podem apresentar hipertensão pulmonar junto. Mas nós temos algumas doenças muito localizadas aqui no Brasil que cursam com hipertensão pulmonar. Então, existem algumas informações que só nós poderemos gerar para entender esta condição. Por exemplo, hipertensão pulmonar associada à esquistossomose, algo que nós estudamos aqui no INCOR. Então, essa parte de estudos científicos também é muito importante ser estimulada, porque o mundo não responderá todas as perguntas. Nós, brasileiros, precisaremos responder algumas perguntas, porque existem condições de hipertensão pulmonar que só acontecem no Brasil e em outros países do mundo que não fazem pesquisa. Então, a gente pode ter vanguarda também nesse tópico. Até aproveitando então, doutor Caio, tira a nossa dúvida em relação, o senhor falou que algumas situações acontecem então só aqui no Brasil. Por quê? Qual a diferença, então? O nosso clima? O que acontece? Especificamente com relação a esta condição, esquistossomose, acontece porque nós temos aqui, por questões climáticas, o hospedeiro necessário para o desenvolvimento do verme. Então, você tem uma contaminação do reservatório de água doce por ovos de um parasita. Esse parasita entra num caramujo, ele se transforma e depois ele irá contaminar a pessoa e irá causar uma doença que chama esquistossomose. Isso só tem na América do Sul e na África subsaariana, que cá para nós não faz muita pesquisa, né? Então, ficamos muito... Indonésia e China também. Mas o Brasil é pioneiro nesse tipo de pesquisa. Eu irei amanhã para um congresso nos Estados Unidos levando o resultado de um estudo avaliando esta população de pacientes, que não foi feito em lugar nenhum do mundo, porque eles não têm esses pacientes, só nós temos. Então, por questões geográficas, climáticas e pela presença desse hospedeiro intermediário, nós temos só essa condição. Mas existem outras condições que podem causar hipertensão pulmonar, onde cardiopatia congênita, o Brasil também tem um grande número de pacientes. Doenças do tecido conectivo, lúpus, também é uma condição muito prevalente aqui no país e onde a gente pode contribuir muito no avanço da ciência mundial e especificamente em hipertensão pulmonar. Juntando aí ao que o Caio vem nos explicando, uma outra condição que é uma condição não só pelo clima, mas pela condição social do Brasil e que é muito triste, como o Caio falou, a HP relacionado às cardiopatias congênitas. Então, cardiopatia congênita é o que vem da barriga da mãe, né? Então, a cardiopatia congênita é a doença congênita mais comum, é a anomalia congênita mais comum. 1% da população nasce com alguma alteração no coração, em torno de 1%. Essas cardiopatias devem ser operadas ou devem ser tratadas num momento certo, no momento ideal, normalmente na primeira infância. O que acontece é que nesse Brasil, muitas vezes essa cardiopatia negligenciada, ela não é diagnosticada. O ideal da cardiopatia congênita é que ela seja diagnosticada ainda na barriga da mãe, ainda no feto, com um bom ultrassom morfológico, um bom ecocardiograma fetal, e depois que ela nasça num lugar que tenha condições, que acompanhe com cardiopediatra, com ecocardiograma, enfim, que acompanhe essa cardiopatia congênita e no momento ideal ela seja reparada.
tem estados no Brasil que não tem cardiopatia, que não tem cirurgia de cardiopatia congênita. E quando ele deixa de ser operado, ela evolui com hipertensão pulmonar, que seria uma causa que a gente poderia tratar lá no início da vida. Então, infelizmente, o Brasil, essa condição chama síndrome de Eisenmenger, né, hipertensão pulmonar secundária cardiopatia congênita, é uma condição grave e evitável. Então, a importância da gente estar falando da hipertensão pulmonar, né, das causas da cardiopatia congênita, então, assim, vai operar, é importante a gente a sociedade inteira integrada, pensando na hipertensão pulmonar e no que a gente pode evitar e o que a gente pode tratar desde o início, porque como o Caio falou, a hora que você já evolui com a insuficiência cardíaca à direita, o médico, né, perdeu muito tempo nesse tratamento, então você já tem uma condição muito mais complicada e como a Flávia falou, o paciente já está muito mais grave, a condição, a condição de vida, né, essa qualidade de vida do paciente já está muito piorada. Então, eu acho que o ideal é a gente fazer isso mesmo, falar sobre para que os médicos, os enfermeiros lá do programa de saúde da família possa pensar, esse paciente está tão cansado, será que é só asma? Será que é só bronquite? Será que não tem nada mais? A pessoa não consegue, antes ela caminhava, corria para pegar um ônibus, agora ela não consegue. E é isso, né? Muitas das pacientes chegam para mim encaminhados até de psiquiatra ou psicólogo, porque, não, ela está depressiva, ela está triste, ela está ansiosa, não, ela está cansada, ela não consegue caminhar, ela não consegue se trocar, ela não consegue lavar os seus cabelos. Então, assim, é uma condição grave que a gente precisa cuidar. Deputada, e até com esse alerta da doutora Flávia, a questão está ali no pré-natal já, né? Nós estamos trabalhando muito na questão do teste do pezinho, não sei se tem algumas doenças que são diagnosticadas por ele. Temos que evoluir muito nessa pesquisa. Hoje estive visitando o Instituto João Clemente também, para que a gente possa se inteirar de informações, aonde a gente pode avançar nessas questões, né? Porque não é tão recente o teste do pezinho, mas assim, nós sabemos que várias doenças podem ser detectadas ali. Agora, só que não adianta você detectar, fazer o diagnóstico, você não ter recursos para fazer cirurgia, você não tem, o governo não ter, tanto o federal quanto o estadual, ter recursos, investimentos para que a gente possa ampliar o entendimento. Nós temos uma classe médica muito competente no Brasil, nós estamos exportando até, muitos profissionais muito competentes estão indo para outros países do mundo, podem trazer de volta essa experiência também para o nosso país, e isso que nós precisamos, porque o diagnóstico acompanhado de resolutividade, hoje, o que a gente percebe hoje, nas doenças raras, nas milhares que tem, o que acontece? Muitas vezes falta investimento, não tem medicamento. A interrupção faz com que retroaja o problema dos avanços que conquistou na doença e acabe prejudicando, começando tudo de novo com perdas durante essa trajetória. Então, ainda existe uma irresponsabilidade de muitos governantes no nosso país que não se atentam para o diagnóstico, a pesquisa, o investimento, o tratamento, a medicação, porque muitos, entra com mandato de segurança. Meu Deus do céu, você já sabe que quantos mandatos de segurança foram impetrados naquele ano. Já se coloca no orçamento do Estado, no orçamento do governo federal, no orçamento municipal, o suficiente para que não haja a interrupção da continuidade, porque a descontinuidade é extremamente grave. É tão triste, porque alguma evolução que aconteça, ela retroage. Então, a família desanima, porque, na verdade, a doença, como disse a Flávia, a família inteira adoece, porque ela fica tentando fazer de tudo para que o paciente seu não sofra, mas atinge a família como um todo. Alguns ficam prejudicados até de exercer a sua atividade profissional, então isso mexe no orçamento familiar. Então, assim, nós temos diante de problemas de saúde pública, problemas sociais, então o conjunto de ações não amparadas pelo governo responsável causa um dano muito grave na questão da saúde.
E Flávia, você recebe aí na associação essas demandas que a deputada até apresentou agora, a dificuldade de conseguir um medicamento ou a dificuldade de acesso a seja uma cirurgia, enfim, você percebe isso também? Sim, sim, com certeza. A gente recebe cotidianamente, né, muitas demandas de pacientes. A Abraf, a gente tem um canal de atendimento, um 0800, que chama Central do Pulmão, e a gente recebe por esse meio, né, de contato, de telefone, WhatsApp, pessoas que nos procuram para relatar todas as dificuldades. Já fizemos também pesquisas, né, com pacientes, e dentre essas dificuldades, né, assim, a deputada falou de desabastecimento. Desabastecimento é um grande problema, né, para a comunidade de hipertensão pulmonar no país, né, essa falta de constante, né, dos medicamentos de hipertensão pulmonar. A gente tem dificuldades, né, para os pacientes chegarem aos centros de referência, que são onde, né, eles vão ser tratados e cuidados por uma equipe especializada e também fechar esse diagnóstico, dificuldades para agendar consultas e exames, dificuldades para chegar à farmácia de alto custo. Então, é uma dificuldade que também convive também com outras doenças raras, né, que pacientes de outras doenças raras também enfrentam nessa jornada até chegar ao centro de referência, até chegar ao tratamento adequado. E sobre tratamento e acesso a tratamento, a gente tem para hipertensão pulmonar, né, um protocolo Clínica de Diretrizes Terapêuticas, né, um PCDT, que é um documento do Ministério da Saúde que diz como deve ser, né, o tratamento, diagnóstico, tratamento da doença no país, no SUS. Então, depois de muitos anos de luta, a gente teve um PCDT atualizado no ano passado, em julho do ano passado, que é um documento que permite a terapia combinada, que é um documento que permite mais de um medicamento, mas, infelizmente, ainda não está em prática, né, na vida real. É um documento que ainda não está sendo colocado ainda na realidade da vida dos pacientes, né, assim. A gente tem monitorado a Abraf junto com o escritório Malta Advogados, a gente está monitorando a implementação desse PCDT em todo o país. Então, de 27 unidades da federação, apenas 12 regulamentaram ou disponibilizaram as notas técnicas para fornecer o acesso ao tratamento adequado nos seus estados. São Paulo é um dos estados que já regulamentou, mas ainda não está sendo concretizado, né? Assim, ainda não está sendo, os pacientes ainda não têm acesso a todos os medicamentos. Então, a gente tem essa barreira ainda para enfrentar. A gente tem um documento atualizado, mas a gente precisa agora que ele seja de fato implementado em todo o país. Até para falar sobre esse desafio, né, da implementação desse documento e realmente que todos esses protocolos sejam cumpridos, a gente vai conversar no próximo bloco. A gente ainda tem muito para falar sobre esse assunto que é tão importante. Já voltamos. Estamos de volta com a LESP em Pauta hoje, conversando um pouco sobre o projeto de lei 309 de 2024, que prevê a instalação ali do dia da conscientização da hipertensão pulmonar, para fazer parte do calendário oficial do Estado de São Paulo. A autora desse projeto de lei é a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que está aqui conosco, e temos também os nossos convidados especialistas falando sobre esse assunto. Deputada, fala um pouquinho em que momento está esse projeto de lei aqui dentro da casa, a tramitação dele. Ele foi já distribuído aqui na Assembleia Legislativa, ele tem uma tramitação normal. Por ser por ser um projeto de designação de data, de uma comemoração específica, ele vai primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça, em passando através dos seus membros, ele passa para a Comissão de Saúde. Ele tem uma tramitação rápida, né, dependendo das reuniões que forem feitas, para que ele possa se transformar em dia. E, a partir dessa designação, nós podemos trabalhar mais efetivamente para que essa data seja divulgada, né, se chame atenção para essa doença específica, para que a gente possa organizar
debates, discussões, né, para que a gente não só sirva de alerta, mas também contribuindo para que o diagnóstico, contribuindo para que o governo, chamar a atenção dos governos, para que eles possam ser os parceiros necessários e indispensáveis na concretização de um tratamento adequado. Doutora Flávia, a gente pode falar que essa doença, ela é silenciosa ou não? A média de tempo de diagnóstico dessa doença é de 2 anos. Então, de alguma forma, ela é silenciosa, porque assim a gente classifica em classe funcional. Então, classe funcional 1, paciente que não sente praticamente nada. Classe funcional 2 é aquele paciente que sobe lance de escada, acaba ficando cansado, ou dá aquela corridinha que ele corria antes e fica cansado. Classe funcional 3 é aquele paciente que já tem uma limitação ali no seu ambiente. Então, coisas habituais do dia a dia, como essas que eu falei, de tomar banho, de se vestir, ele fica cansado. E classe funcional 4, o paciente que está parado, está lhe faltando ar, está cansado. Então, neste começo, pode ser que ela realmente seja silenciosa. E é muito importante a gente fazer o diagnóstico nesse início, né, quando o paciente tem os primeiros sintomas, porque ele evolui com a disfunção do ventrículo direito. Então, é muito, muito importante que quanto antes a gente diagnosticar, e esse percurso do paciente para chegar a um centro de referência, para fazer o diagnóstico pode ser feito fora do centro de referência, o diagnóstico através do cateterismo cardíaco direito. Tem outras formas da gente pensar, além dos sinais e sintomas, né? Que devem chamar a atenção do médico, do profissional de saúde. Isso aqui pode ser hipertensão pulmonar, mas, por exemplo, um ecocardiograma, que é um exame relativamente fácil e barato de ser realizado, ele sugere que o paciente tem hipertensão pulmonar. Mas o diagnóstico mesmo é feito através do cateterismo cardíaco direito, que deve ser muito bem feito. Eu falo, às vezes eu fico muito chateado, o paciente chega já com o diagnóstico de hipertensão pulmonar, com cateterismo, eu falo, ai, não serviu. Ele não me dá as informações que eu preciso para saber se eu posso te tratar ou não. São detalhes, e esses detalhes, um bom laboratório de hemodinâmica consegue esses detalhes. Então, assim, o diagnóstico não é um exame simples, é um cateterismo. Então, esse percurso do paciente até chegar ao diagnóstico e depois do diagnóstico chegar a um centro de referência, onde ele vai receber uma LME, vai receber as receitas e vai a uma farmácia de alto custo para receber a medicação, não é um percurso fácil. Muitas vezes muito longo, muito demorado, e a ABRAF ajuda muito os centros de referência e os pacientes. A ABRAF aproxima os dois através do central do pulmão. Então, olha, tem um paciente aqui que está sem tratamento, está sem um diagnóstico correto, a central do pulmão consegue fazer essa ligação através da associação e trazer o paciente para o tratamento. Doutor Caio, essa doença, a gente já percebeu que ela pode levar à morte. Ela tem tratamento? Que tipo de tratamento? O tratamento é sempre o mesmo ou não, de indivíduo para indivíduo? Então, sim, ela pode levar à morte. Ela é uma doença bastante grave e eu vou te dizer que eu já vi pacientes falecerem, pacientes extremamente jovens, 19, 20, 30 anos. Tá? Então, se a gente não trata direito, o paciente pode evoluir a óbito. Entenda o coração como um motor. E por algum motivo esse motor está tendo que trabalhar num giro mais alto, porque o trabalho que ele tem que fazer está sendo dificultado porque a pressão à frente do seu motor subiu. Então, quanto mais eu preservar o motor, mais tempo de coração você tem, mais tempo você vai viver. O tratamento ele se divide em alguns remédios. O Brasil tem hoje 6 remédios registrados para o tratamento de hipertensão pulmonar. 2 remédios de cada família. Então, a gente tem 3 famílias de remédios. Eu dou um remédio A, se o paciente não melhorou, eu associo um remédio B, e se ele não melhorou mesmo com 2 remédios, eu associo um remédio C. Então, um remédio de cada família. Qual é o nosso problema atual? Como a Flávia já colocou, nós tivemos uma renovação de um protocolo de tratamento em 2023. O nosso protocolo anterior era de 2014. Em 2014,
o que está descrito lá? Eu só posso escolher uma família. Ou eu dou da A, ou eu dou da B, ou eu dou da C. Isso era insuficiente para o tratamento dos pacientes. Eles não evoluíam bem, eu sobrecarregava o motor e o motor acabava falhando, o coração acabava entrando em falência. Em 2023, o governo federal liberou uma diretriz que diz: eu posso agora combinar A mais B mais C. Isso é ótimo. São Paulo é pioneira nisso, já faz isso desde 2019. No entanto, apesar de estar publicado desde julho, isso não é exercido na prática. A gente não dispõe de todos os remédios. São Paulo tem um problema menor, mas ainda assim tem esses problemas. E aí eu queria, inclusive, pedir auxílio da deputada para que a gente possa tentar viabilizar e implementar esse protocolo que é federal, mas que também, cuja compra dos remédios é da Secretaria Estadual, para que a gente possa fazer com que, na ponta, os nossos pacientes possam usar todos os medicamentos disponíveis para o tratamento de hipertensão pulmonar no país. Deputado, acho que quanto mais a gente conversa sobre o assunto, mais demandas aparecem em relação a isso, né? Nós percebemos que teve, não sei, em relação, por não ser médica, mas você vê que o protocolo de 2014 foi autorado só em 2023. Então, Exatamente. olha o espaço de tempo em que as coisas foram evoluindo e o protocolo ainda não atendia à necessidade que é real hoje. Então, eu acho que é isso que nós, parlamentares, tanto federal como estadual, temos que ficar atentos, ouvir a classe médica, no meu caso. Cada vez eu tenho a responsabilidade de mais aprender com vocês, porque para que eu use os instrumentos que eu tenho à disposição como legisladora, para interferir, às vezes não é só mudança de legislação, é interação junto à Secretaria da Saúde. Outro dia nós levamos na Secretaria da Saúde a Associação Brasileira de Parkinson também, que não é uma doença rara, mas também por falta de apoio, às vezes a uma instituição que funciona, e que todas reclamando da mesma situação, as que eu conheci. Tem o diagnóstico, não tem medicamento. Tem medicamento, mas não tem o diagnóstico. Ou então, não tem a pesquisa que possa fazer evoluir. Ou a legislação não acompanha. Então, a gente está vendo que essas interfaces, elas corroem a saúde pública no país, no Estado, né, por conta de dissociar as necessidades com a realidade. Então, eu estou atenta aqui, aprendendo um pouco mais, para que a gente possa prestar nosso papel fundamental, né? De fazer a ponte entre a academia, né, a parte científica, para que a gente possa interagir junto ao governo do Estado nas questões de ordem prática, né? Transformar em ações afirmativas para que a gente possa construir um novo modelo para superar essas diferenças que estão acontecendo. Doutor Caio, e até com esse novo protocolo, a pessoa que utiliza, então, essa medicação, ela depois tem uma vida normal, a vida volta ao normal, ou ela vai ficar, ela precisa dessa medicação até o fim da vida? Como que funciona depois o diagnóstico e começo de tratamento? Existem casos e casos. Quanto mais precoce é o tratamento, melhor a condição e maior a chance de recuperação do paciente. Posso te dizer que eu tenho pacientes que não conseguiam lavar o cabelo, como a Flávia colocou, a gente chama isso de uma falta de ar classe funcional 3, bastante avançada, e que com o tratamento com as 3 famílias de remédio, hoje ela consegue correr. Casou e correu e tem uma vida muito próxima do normal. A doença é incurável, então, a princípio, ela vai ter que ser tratada com essas medicações para o resto da vida. Mas se a gente diagnosticar precoce e tratar direitinho, a chance dos pacientes terem uma vida boa e longa é bastante real, bastante grande. Só uma curiosidade minha, essas mulheres que estão na fase reprodutiva e que não têm ainda esse diagnóstico, aí vem o diagnóstico. Numa gravidez, como é que fica a situação dela? Agrava? Os dados agrava bastante, tá? Tanto na gestação, no 3º trimestre, quanto no puerpério. Então, imagine que você está com um carro com um motor fraquinho, e aí você ainda coloca um peso em cima desse carro, que é a gestação. E aí o motor ele precisa girar mais, e às vezes ele não tem energia para fazer esse giro. Então, os nossos dados, juntos com o da Unifesp, do Hospital São Paulo, demonstram que a mortalidade materna entre 3º trimestre de gestação
e primeiro ano pós-gestação chega a 80%. Nossa, então, a gente, em geral, recomenda que as nossas pacientes não engravidem sendo portadoras de hipertensão pulmonar. A gente tem um cuidado muito particular nisso, porque os nossos remédios também podem ter efeitos deletérios para os nenês. Então, além da doença ser muito grave, ela piora com a gestação e a gente não pode tratar adequadamente porque eles têm efeitos deletérios para os bebês. É uma conjunção muito deletéria e a gente, então, as nossas pacientes sofrem muito com isso, porque são mulheres de idade reprodutiva, ser mãe é um sonho de muitas delas, mas a gente contraindica a gestação. Nossa, daí ter um dia para falar sobre isso, a gente vê o quanto é importante, né? Porque essa gestação, que pode ser a realização de um sonho, na verdade, pode acabar com a vida dela. Né? Se veja a falta de orientação, a falta do diagnóstico, faz com que muitas vezes a gravidez seja um sonho que ela realiza e acaba vindo até a óbito, né? O prejuízo para a criança. Então, por falta disso, quer dizer, eu vejo como falta esclarecimento, né? Como falta orientação para que a população possa evitar algumas situações que acabam de forma trágica. Sim. Flávia, a gente conversava aqui, então, sobre todas essas questões que acometem a vida do paciente e também do familiar. Como fica a questão até do subsídio? Porque uma pessoa com uma doença dessa, principalmente, acho que enquanto a medicação já não deixou um pouco mais estável, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Como que fica a questão também financeira? Essa pessoa pode se aposentar? Tem algum subsídio? É uma dificuldade muito grande, né? Porque afeta a família e afeta a família em aspectos sociais e econômicos, né? Assim, além de emocionais, psicológicos, mas também esse lado econômico. Era até um tema que eu queria trazer aqui, porque a gente fez uma pesquisa em 2019 chamada Vivendo com Hipertensão Pulmonar, a Perspectiva dos Pacientes. E nessa pesquisa a gente tinha visto que 57% dos pacientes sentiram dificuldades em retornar ao trabalho depois do diagnóstico. E muitos deles, eu acho que quase 60%, desejavam, sentiam vontade de trabalhar, mas não encontravam oportunidades. Então, também tem esse lado, né, tem muitos pacientes que não vão conseguir trabalhar, né, que não conseguem retomar essa rotina do trabalho e precisam, né, se buscam a gente até por orientações. Na Central do Pulmão, a gente encaminha esses pacientes também para uma orientação, a gente oferece essas orientações de como conseguir aposentadoria, de como, né, buscar esses direitos e garantias sociais. Mas os pacientes, né, como o Dr. Caio disse, pacientes que com o tratamento, né, com o tratamento adequado, conseguem ter essa qualidade de vida e conseguem querer trabalhar, né, conseguem desejar, né, conseguem exercer, né, esse trabalho, eles às vezes não encontram oportunidades. Então, a gente tem recebido, por exemplo, na Abraf, muitas demandas de pessoas que estão querendo que a gente lute. Acho que isso tem a ver, tem que ser também a nível estadual, isso a gente pode conversar com a deputada e trazer essa demanda, mas para reconhecer a pessoa que tem hipertensão pulmonar como uma pessoa com deficiência. Isso poderia trazer mais direitos, né, para que elas possam reivindicar uma vaga de trabalho como deficiente, vaga, né, estacionamento, né, de vagas para deficiente, poder ter acesso a filas, né, de pessoas com deficiência. Então, fazer com que essas pessoas tenham esses direitos a mais, que hoje a gente não consegue, né, assim, que muitas delas não conseguem ter esses direitos. Então, a dificuldade para, por exemplo, uma aposentadoria, eu ter um auxílio, porque a pessoa para de trabalhar e muitas vezes a família também para poder cuidar, né? Sim, exatamente. Muitas vezes Muitas vezes o próprio perito não conhece a doença. Então, nós fazemos os relatórios, eu falo assim, com lágrimas de sangue, né? Então, explicando a doença, tem hipertensão pulmonar, está em classe funcional 3, tem dificuldades nas atividades laborais. A gente coloca dados de exames, outros exames como ecocardiograma, cateterismo. Nós fazemos um relatório extremamente detalhado e o perito só diz não. Então, eu acho que ele não sabe o que é essa doença. Então, aí, mais uma vez, a importância da gente estar sempre falando nessa doença, porque
foi negado. E aquele paciente, tanto o paciente não consegue trabalhar, quanto o seu cuidador muitas vezes não consegue trabalhar, porque o leva a consultas, a exames, precisa pegar medicação. Então, é realmente uma condição complicada. Doutor Caio, quer complementar? E o problema também é que o paciente não parece doente. Sim. Então, imagina, uma moça de 25 anos chega no perito ou chega no trabalho e fala, eu tenho falta de ar para ir no banheiro. Aí qual que vai ser o reflexo? É preguiçosa, é louca, e isso é muito comum, a menosprezar a intensidade dos sintomas com o paciente de hipertensão pulmonar. Então, o paciente não tem nada olhando para ele que mostre que ele tem a intensidade dos problemas que ele tem. A doença não tem cara. E isso pode ser que seja difícil você conseguir a carteira de ser considerado o paciente com dificuldade. Então, o benefício previdenciário, como a Flávia colocou, isso é um outro problema, o desconhecimento da doença e a falta de identificação clara da limitação que essa doença causa. Sim. Os pacientes até que usam, né, o cilindro de oxigênio, acho que ainda tem aquele entendimento de que chama atenção. Mas as pessoas que não usam, né, não fazem uso do oxigênio suplementar, podem estar realmente numa classe funcional 3, 4, que era o caso da minha irmã, e é tratada, né, é considerada como preguiçosa, né, e sobre essa questão do INSS, dos peritos, a gente recebe muitos relatos disso, na nossa pesquisa também teve muito esse apontamento, por exemplo, de médicos que vão lá e aferem a pressão arterial sistêmica no consultório e falam, sua pressão está normal. E aí não acredita naquele relatório médico embasado de um centro de referência que diz que a pessoa tem uma hipertensão arterial pulmonar grave, porque aferiu a pressão sistêmica, né, a pressão arterial sistêmica e desconsiderou, né, toda a gravidade da doença. Outro detalhe, né, deputada, também tão importante, porque se já tem laudo, se, né, um laudo de um hospital reconhecido, enfim, tem os exames, aí se faz uma aferição ali que nem é exatamente o que vai mostrar a doença, não tem nada a ver. Um benefício é negado para uma pessoa que precisa, né? Isso, como eles falaram, realmente é muito comum em vários tipos de doenças, vários tipos de situação. E também existe uma cultura de achar que todo mundo que pede aposentadoria por doença é porque não quer mais trabalhar. Na verdade, a pessoa está impossibilitada de trabalhar. Então, quando as pessoas relativas a essa doença criam associações, como várias já existem, de várias doenças, a possibilidade é mais real de conseguir no Congresso Nacional que alguém abrace a causa, transforme essa doença como uma doença passível de aposentadoria, sim, né, porque os sintomas e o tipo de vida que ela vai é incompatível com atividades laborais. Então, olha o trabalho que tem que ser feito. Isso leva anos e anos. Quantas vidas se perdem, né? Quantas pessoas ficam mais infelizes, porque ela quer trabalhar, ela gostaria de estar na plena atividade. Ela não sendo reconhecida como uma pessoa com uma dificuldade, imagina o emocional de uma pessoa dessa. Jovem, querendo ter toda a força do mundo, e alguém comete uma injustiça que agrava ainda mais o problema. Então, como é importante, como vocês falaram, né, o conhecimento, a divulgação, o reconhecimento, né, e preparar também esses peritos, que eles são preparados para analisar as doenças, mas talvez não tenham ainda sido capacitados para identificar que essas doenças, que são doenças graves, doenças raras, que elas são também passíveis de ter o direito da sua aposentadoria com outro tipo de atividades. Flávia, eu acredito que pela associação, você e todas as pessoas envolvidas tentem aí o tempo todo informar a população, também sensibilizar o poder público em relação a essa doença. Vendo um dia para falar, né, sobre esse assunto, já tem o Dia Nacional, mas transformar também como um dia estadual, para ganhar força aqui no estado de São Paulo, e a gente sabe que muita coisa que é definida aqui no estado ganha uma repercussão muito grande no país todo.
a Assembleia Legislativa de São Paulo acaba sendo uma referência. Acho que dá um pouquinho também de força para vocês aí para continuar esse trabalho, né? Nossa, com certeza, é uma força muito importante, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem falado sobre isso, eu acho que isso é muito importante, que essa união de esforços, né? Assim, associação de pacientes, que engaja os pacientes, que acolhe os pacientes, que trabalha com os pacientes cotidianamente, está junto com o centro de referência, com a sociedade médica, que também está ali em contato com os pacientes cotidianamente, e também, né, o apoio e trabalhar junto com o legislativo, né, nessa articulação, diálogo com o executivo, para que a gente possa cuidar melhor dessas pessoas, né. É uma doença rara, existem 8 mil doenças raras, né, então a gente precisa falar sobre isso, né, assim, dar visibilidade a essas pessoas que muitas vezes são invisíveis. Isso é muito importante, o papel da Assembleia Legislativa é fundamental. Agradecemos muito e podem contar com o nosso apoio, o nosso trabalho. A gente precisa muito estar mais unidos, né, nesse trabalho cotidiano com os pacientes. Acho que a Fernanda falou uma coisa muito importante. A Flávia, desculpe. A Flávia falou uma coisa muito importante. É a visibilidade. É isso que a gente tem que trabalhar em conjunto para que a gente possa chegar nesse nível, para que as coisas positivas possam acontecer. Bom, eu quero aproveitar, né, já terminando o nosso programa, agradecer a participação da Flávia Lima, que é a presidente dessa associação que é tão importante. Aproveite e passe para a gente já o site de vocês, as redes sociais, onde as pessoas conseguem mais informação. Nosso site é www.abraf, com F mudo no final, .ong, ONG. A gente está nas redes sociais, @hipertensão pulmonar, tudo junto. E o nosso Central do Pulmão, que é o nosso canal de atendimento gratuito, tanto telefone quanto WhatsApp, é 0800 042 0070. A gente está à disposição e podem contar com a gente. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Também agradeço a participação hoje aqui com a gente do Dr. Caio Fernandes, que é médico pneumologista do Grupo de Circulação Pulmonar do INCOR. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço muito a oportunidade, é uma honra estar entre tão ilustres colegas, e eu queria chamar a atenção de 2 pontos. Primeiro, se você é paciente, tem falta de ar, procure auxílio médico, pode ser hipertensão pulmonar, e se você já tem o diagnóstico de hipertensão pulmonar, tente ser encaminhado para o centro de referência, o tratamento existe, ele é eficiente e você vai melhorar. Se você é médico e tem um paciente com hipertensão pulmonar, encaminhe o seu paciente para o centro de referência para um tratamento adequado, e vou aproveitar os últimos segundos da minha fala, porque nós estamos em breve na abertura de uma consulta pública para a incorporação de uma nova droga para o tratamento de hipertensão pulmonar no âmbito federal. Então, todo mundo que puder contribuir no site da CONITEC, o Comitê Nacional de Incorporação de Tecnologias, a respeito do tratamento de hipertensão pulmonar, será muito bem-vindo e acrescentará para o tratamento desses pacientes. Muito obrigado. Que agradeço, também agradeço a participação hoje aqui com a gente da doutora Flávia Navarro, que é coordenadora do Ambulatório de Hipertensão Pulmonar da Santa Casa de São Paulo. Doutora, muito obrigada. Obrigada em nome dos pacientes, dos médicos, de todo mundo que luta pelo tratamento da hipertensão pulmonar. Agradeço muito a doutora Maria Lúcia pela força e continuamos lutando, né? Agora em frente à Secretaria de Saúde também, acho importante essa conexão para que realmente as medicações cheguem ao paciente, eles possam ser tratados e participar, como o Caio falou, né, a sociedade inteira participando de consulta. O que eu posso fazer? Você pode participar da consulta pública com o seu CPF mesmo, no site da Conitec. A gente faz uma bagunça aí através da Abraf, da LESP, nas redes sociais e vamos todos participar. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Também agradeço a participação aqui conosco hoje da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que é autora do projeto de lei 309 de 2024, que quer instituir o Dia de Conscientização da Hipertensão Pulmonar. Obrigada, deputada. Bom, é um prazer grande agradecer a Flávia da Abraf, né, ao doutor Caio, a doutora Flávia também, e dizer que eu saio mais preparada para continuar na minha luta, mais motivada, porque as informações que eu recebi me acrescentaram muito. Eu acho que dentro da minha responsabilidade como parlamentar, eu me sinto mais à vontade para discutir o tema com as informações
e mais mobilizada. Contem com o nosso trabalho junto, vou precisar de vocês várias vezes para que a gente possa continuar nessa luta para ajudar em mais um tipo de doença que é necessária a nossa participação em conjunto. Parabéns pelo trabalho, deputada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.